Boa noite, pessoal. Nossas noites de live. Vamos conversar com pessoas todas as semanas, com pessoas interessantes. Então, para quem gosta de aventura, de meio ambiente e de emoção, clica lá no canal Sanada, se inscreve, pega as notificações e curte também. Até já. Nós vamos falar com alguém já já. Nossa noite de hoje não é só sobre aventura, também esporte, basquetebol, arqueologia, que daí já é aventura, e mergulho, muito mergulho. Vamos conversar com o Gilson Rambelli. Seja bem-vindo, Gilson. Boa Oi. noite. Deixa eu só desligar aqui, Vera, que eu tô com dois negócios abertos aqui, só um pouquinho aqui. Deixo, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo, Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre o meu trabalho. E saúdo você, o Yuri, toda a galera aí que curte o programa de vocês aí. O Emerson Soares já deu boa noite, peticionários aí. Ô, grande Emerson, tá me devendo uma partida de basquete. Ixi, acho que é arriscado falar. Ele, grande coordenador, Elio Vieira, aí, grandes figuras aí à frente do projeto, né? Do Rio São Francisco, uma expedição incrível, assim, e essa expedição que aproximou a nossa relação também, achei ótimo a gente estar aqui, a gente já conhecia, né? A gente já se conhecia por e-mail, por telefone, e aí a expedição nos aproximou, né? Que fantástico, fantástico isso. Muito incrível, incrível mesmo. Gilson, muito obrigado por participar dessa live com a gente. E eu sei que tu tem histórias incríveis para nos contar. E, na verdade, eu queria saber como é que começou toda a tua história. Eu falei que a gente não vai falar só de expedição, não só de arqueologia, não só de mergulho. Vamos falar de basquetebol. Eu joguei um pouquinho quando era nova, muito pouco. Que legal. Essa foto aí que você está vendo aí, que você está exibindo, os de pé, da esquerda para a direita, eu sou o quarto, o Magrão. Meu apelido era Magrão. O quarto aí também não é esse, eu não sou o maior. Essa equipe, nós fomos campeões no Mirim. Em São Paulo tinham 3 campeonatos: torneio início, o Campeonato Paulista e o torneio estadual. Nós somos campeões esse ano dos 3 campeonatos. Então foi uma equipe super campeã já no Mirim, né? Então, Peraí, assim... deixa eu só te interromper uma coisa. Você falou que não é o maior, porque para nós, como você falou, que a gente foi se ver ano passado. Eu lembro quando eu vi o Gilson, eu olhava assim, nossa, ele é alto. Qual a tua altura mesmo? Essa outra foto já é da Seleção Brasileira Master. Eu tenho descalço, bem medido, entre 1,98 e 1,99. Mas quando eu coloco o meu salto 10... Não, quando eu coloco um Crocs, eu já passo de 2 metros, né? Coloco um tênis, assim, eu fico com 2, 2,1. Então, esse é o meu tamanho, né? Volta aquela da seleção para ele contar. Como é que é aquela história? Tu jogou na seleção brasileira também? Essa daí é na seleção Master, né? Agora, depois de velhinho. E assim, eu tenho sido chamado para participar, porque quando você vai para a categoria Master, a cada 5 anos é uma categoria. Então, 35 a 40, 45 a 50. Hoje eu jogo na categoria 55 mais, que é a categoria entre 55 e 60 anos, né? Então aí que junta toda a galera aí dessa idade. E é bacana porque a gente reencontra o pessoal que fez parte de muitos da infância, né? Que a gente começou o basquete, como eu te falei, eu comecei a jogar basquete, eu tinha 9 anos. Eu nem sabia que eu ia ficar grande assim. Eu fiquei grande jogando basquete, né? Então, ó, você está vendo, essa outra foto já é no Palmeiras, no adulto, no principal. Eu sou o número 14 ali. Você vê que eu não sou o maior, né? Mas está entre os. Sim, mas eu digo, mas eu não sou. Então, eu tenho... É que eu não mandei todas as fotos, tem uma de um torneio de Caiobá,
que eu sou, acho que tem uns 6, 7 maiores que eu. Então, eu nunca me achei um cara alto. Por quê? O meu irmão é maior que eu, os meus amigos muitos sempre foram maiores que eu, então eu sempre convivi com um pessoal muito grande. E aí, quando a turma me acha grande, eu dou risada e falo, vocês não conhecem meus amigos, né? Porque assim, a gente costuma dizer que quando você passa de 1,95 m, cada centímetro faz diferença. Às vezes, esses centímetros não são notados quando a altura está na média brasileira, né? Quando passa de 1,95 m, um cara de 2 metros, por exemplo, do meu lado, ele é maior que eu. Você percebe que é maior que eu. Então, isso aqui é interessante, né? É bem essa questão do ponto de vista. Aí, quando passa de 2, então, um cara de 2,5 m é bem maior do que eu, né? Então, assim, é interessante isso. Mas aí, voltando, é legal você começar com o basquete, por quê? Porque o basquete foi o grande referencial da minha vida. Eu comecei no basquete muito cedo, e foi no basquete que eu comecei a desenvolver minha personalidade, né? E justamente num trabalho em equipe. Eu acho que essa questão do trabalho em equipe, que eu trago até hoje na minha profissão como arqueólogo, e sobretudo o trabalho de arqueologia subaquática, que ele exige um trabalho de equipe, né? Só te dar uma pausa aqui, ó. O Amorim Neto falou que quer ouvir tudo do mestre dele, ó. O Amorim é um novo mergulhador. Massa. Essa daí foi que eu corri com a tocha olímpica. Eu fui. Então, olha que interessante, né? A Toyota. Foi a Toyota? Ixi, agora eu sou para a memória, tá falhando aqui. Mas ela participou do patrocínio da Olimpíada. E ela abriu uma discussão que ela foi atrás de pessoas que faziam a diferença, pessoas que. E no fim eu acabei me envolvendo com isso. Eu fui aqui de Sergipe, eu fui o cara que faz a diferença. E aí o que aconteceu? Me proporcionaram correr com a tocha por causa disso. Olha que legal, né? Então eu já tinha toda uma vivência no esporte e isso me colocou com a possibilidade de correr com a tocha olímpica. Então isso teve um significado também muito importante para mim. Foi a Panasonic, viu? Só para corrigir. Não, tiveram vários, mas no meu caso foi a Toyota. É? E ela me... tanto é que eu fiquei com a tocha... eles me deram de presente até a tocha. Eu fiquei com a tocha. Eu tenho essa tocha aí guardada. Nossa! Ai, que demais! Que legal! Foi uma experiência bem legal, assim, né? E aí eu fui praticamente o que encerrei. Eles encerraram. Olha essa foto aí. Olha que o meu... Só voltando àquela... Deve ser uma emoção incrível ficar com a tocha olímpica, não deve ser? Não, é isso que eu falo, assim. É uma emoção, sobretudo... para gente que tem uma vivência no esporte, né? Então, eu tive que lidar com esses dois lados, porque o lado do esporte, ele tem um lado, sobretudo do atleta de alta performance, do atleta profissional, ele é um ambiente quase que alienado e vão ficar bravos comigo, mas reacionário também, né? Então, assim, é um ambiente que a galera não tem muito, assim, essa sensibilidade. Por quê? Porque você é obrigado a dar o máximo de você em todos os sentidos. Então você fica meio frio, calculista, você se preocupa com outros objetivos e algumas coisas que o mundo acadêmico me mostrou, eu tinha dificuldades no começo, porque era tudo muito mais fácil, ser mais durão, mais, né, assim. Mas, por outro lado, eu prezo muito e insisto nessa questão do profissionalismo. Eu aprendi a ser profissional no basquete e aprendi a trabalhar em equipe. Por isso que eu elogiei muito o trabalho da expedição, a coordenação, tanto do Emerson quanto do Vieira. Não estou fazendo média com eles, não estou elogiando. Por quê? Porque eu falei até na minha palestra que eu fiz, é como você coordenar uma seleção, que você reúne craques de vários lugares, que todo mundo é importante, todo mundo ali, se reúne os melhores, e você ter que administrar isso não é fácil, porque o mundo esportivo, a gente também tem um ego aflorado, mas o mundo do acadêmico, o que mais a gente tem é ego. Então, por isso que eu estou falando dessa trajetória, por quê? Porque eu fiquei
durante 8 anos, diretor do campus de Laranjeiras da Universidade Federal. E o que me motivou a ser diretor foi justamente a minha experiência. Universidade Federal de onde? De Sergipe. Isso. Sergipe. Eu sou professor tanto do Departamento de Arqueologia quanto dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em Arqueologia, quanto do programa de Antropologia, de mestrado em Antropologia, né? É um paulista morando em Sergipe, não é? Hoje eu falo que eu já tenho direito ao Sergipe Card, porque eu já tenho até filho sergipano, então eu sou um... E o que eu mais acho legal, né, é a gente que vem de fora, que você adota a cidade onde você está, né, o estado onde você vive, e isso é fantástico, porque é diferente de você nascer no local, né? Por exemplo, eu nasci em São Paulo, eu não escolhi nascer em São Paulo. Aqui eu escolhi viver aqui, né? Então você faz desse lugar um lugar super interessante, um lugar para você criar os seus filhos, para você crescer profissionalmente e tal. E como é que foi chegar a se tornar um professor da Universidade de Sergipe? Então, eu faço parte de uma geração que eu acho que alguns da expedição também. Eu estou falando muito da expedição porque sei que o seu público já está por dentro da expedição, né? Por isso que eu estou citando sempre. E é uma coisa que marcou muito, né? Nos marcou, como diz o Vieira, é a expedição, e é mesmo. Então, eu faço parte de uma geração que nós fomos muito bem preparados, fizemos toda a nossa formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e o que faltava para a gente era um lugar para trabalhar, né? Assim, então, graças a um programa chamado Reúne, que aconteceu, que começou a abrir vagas, que começou a expandir as universidades públicas no Brasil, começaram a acontecer concursos para professores. E eu estava como professor visitante na Bahia. Eu fiquei 4 anos na Unicamp, eu fiz mestrado e doutorado na USP. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado na USP. Aí depois eu fiquei na Unicamp, num pós-doutorado, por 4 anos, coordenando um centro de estudos de arqueologia náutica e subaquática. E a ideia é que era a Unicamp ia abrir um concurso, uma vaga, mas não abria. Aí a UFBA me chamou para organizar um evento para que eles estavam interessados. Então eu organizei um evento em 2007 na Bahia chamado Arqueologia Marítima nas Américas. Foi fantástico ver gente do mundo todo. Foi um evento incrível. E dali a UFBA quis montar um projeto chamado Arquemar, que ia funcionar em Itaparica, ligado ao Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA. E isso me trouxe para o Nordeste para ser professor visitante da UFBA. E eu passei lá 1 ano. Só que, infelizmente, as coisas esbarram justamente nas questões políticas, né? Então, a gente depende das políticas públicas. E o prefeito de Itaparica, na época, que estava muito envolvido, ele acabou não elegendo o representante dele, isso desanimou, e ele resolveu acabar com o projeto. E, como eu estava no Nordeste, Sergipe tinha montado um curso de graduação em arqueologia. Foi o 2º curso de graduação em arqueologia do Brasil, foi aqui em Sergipe. E eu estava indo no Nordeste, estava na Bahia, vim aqui fazer uma palestra, conheci, e logo na sequência eles abriram um concurso. E eu passei no concurso, mas também prestei um concurso para o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde eu fiz toda a minha formação. Lá eu passei, mas passei em 3º lugar e eles convocaram só o 1º. Então, o que para mim parecia ser muito difícil virou uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque eu cheguei numa universidade nova, né? A universidade aqui tem 50 anos, 50 e poucos anos. Ela é nova, então um curso novo. E o curso novo não tem vícios. E todos que chegaram junto comigo faziam parte dessa geração que eu falei, pessoas muito bem preparadas, cheia de amor para dar, cheia de conhecimento, e de repente a gente se reuniu e nós montamos um programa incrível. Tanto é que dali já saiu o nosso mestrado, o nosso doutorado, o nosso programa foi o melhor avaliado no Brasil. Então, assim, com pessoas com muita vontade. E
foi isso que me trouxe. Então, te trazendo, eu hoje estava escrevendo, eu estou escrevendo um material, até aproveitando, fazendo propaganda, né? Não é uma autobiografia, mas é pegando alguns exemplos dessa minha trajetória para abrir caminhos para pessoas que enfrentam dificuldades, coisas assim. E aí eu estava escrevendo sobre isso. O não entrar na USP, o meu ego ficou ferido. Como é que fala assim? O meu lado cômodo, né? Estar em São Paulo, a minha terra, perto da família, também se sentiu. Mas, por outro lado, eu agradeço muito não ter ficado na USP. Aí, fazendo um paralelo com o basquete, eu ia ficar no banco de reservas, entendeu? Porque eu ia chegar num lugar que já tinha todo o estrelado e você chega como mais um, né? E assim, e aí ia ficar no banco esperando a oportunidade. Quando a gente é atleta, acontece isso também. Mesmo você estando preparado, às vezes você tem que ficar esperando. E foi justamente maravilhoso eu ter vindo para Sergipe, porque aqui as portas se abriram, o pessoal apoiou muito, muito assim, e a gente começou a decolar. Montamos um laboratório de arqueologia de ambientes aquáticos, e hoje a gente é o único programa de pós-graduação no Brasil que tem a linha de pesquisa de arqueologia de ambientes aquáticos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso que eu queria te perguntar. Aqui no Brasil, porque quando a gente fala de arqueologia subaquática, são poucos arqueólogos subaquáticos que tem no Brasil, né? Já foram menos. Hoje nós estamos em bastante. Por que eu brinco que já foram menos? Porque você vê, no começo, o meu trabalho foi assim: eu vou ter que narrar a transição do esporte para você ver aonde que acontece, né? Por isso que a gente começou com o esporte. Eu sempre quis ser arqueólogo. Eu também, mas nunca cheguei lá. Então, muitas pessoas falam para mim isso. Todo mundo, eu queria ter sido. Eu sempre quis ser arqueólogo, mas eu tinha uma visão romântica que o arqueólogo era aquele cara assim do mundo dos lords, né? Então eu tinha que ser pelo menos um cara bem sucedido na vida para fazer isso como hobby, né? Eu tinha essa ideia. Aí o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo. Eu fui fazer engenharia. Fiz 3 anos de engenharia e fala, putz, mas eu acho que eu quero arqueologia, mas não tinha coragem. E como eu fui para o basquete profissional, eu larguei tudo e fui jogar basquete. O que vai acontecer nesse interim? Eu tive uma decepção em 87 terrível, porque mudou o técnico lá no time que eu estava, em Santos, e o cara não foi muito com a minha fachada, assim. A gente não teve uma... E ele fez de tudo para me tirar do time. Ele conseguiu me tirar do time. E eu fiquei assim, meu mundo caiu, fiquei desesperado, porque imagina, eu tinha uma projeção de futuro e aquilo me decepcionou. Aí o meu irmão, que é meu parceirão e que também sofreu essa situação comigo, porque nós saímos juntos, né? Joga também, meu irmão, maior, mais velho, meu grande brother. Aí o que aconteceu? Ele falou, vamos fazer um curso de mergulho? Aí, olha que interessante essa história, Vera. Eu gosto de contar porque eu acho ela bem legal. Nós fomos fazer um curso de mergulho. Isso em 87. Então, hoje está fazendo 35 anos que eu fiz o curso de mergulho. Aí o que aconteceu? O instrutor chegou para mim. Antes de ir, nós passamos no hospital para ver o nosso avô que estava internado, e na sala de espera eu peguei o Estadão, e o Estadão tinha uma matéria sobre o Príncipe de Astúrias, aquele naufrágio de Ilhabela. Sim. Aí eu li aquilo, fiquei com aquilo na cabeça. Aí o instrutor chegou e falou assim: primeira aula, o quebra-gelo, por que você está fazendo o curso? Aí eu falei, nossa, cara, eu vou te contar que eu sempre quis mergulhar, nunca tive tempo, porque o basquete sempre consumiu meu tempo. Agora eu estou sem jogar esse período, dá para eu fazer. E eu sempre quis ser arqueólogo. Aí eu estava pensando agora, se eu quero ser arqueólogo, vou aprender a mergulhar, por que eu não faço arqueologia subaquática? Aí ele virou e falou assim, nossa, você deu a maior sorte. Do seu lado está sentada uma arqueóloga. Aí eu virei, olhei, foi a minha orientadora de mestrado e doutorado. Que demais! Como as coisas são então, na vida, aí, né? Isso, eu a conheci ali, e ela estava fazendo o curso de mergulho, não era para fazer arqueologia subaquática, é porque
Ela e o namorado, ele tinha um iate, ele saiu direto, então era para mergulhar mesmo, era para curtição. Só que no dia seguinte, eu já estava lá na sala dela, no Museu de Arqueologia. O nome dela é Maria Cristina Scatamáquia. Falar o nome dela para registrar. Legal. Eu já estava lá na sala dela falando o que eu preciso. Aí ela falou assim: você está estudando? Eu falei: não. Aí eu falei: agora? Ela falou: não, você precisa estudar e você vem fazer um estágio comigo. Aí eu corri, achei uma faculdade. Na época estava assim, não tinha vestibular, já estava meio que no fim. Aí eu consegui achar uma faculdade na periferia de São Paulo. Aí eu entrei em História, aí ela me aceitou como estagiário. Aí já no outro ano eu passei no vestibular na USP para História. Mas já estava estagiando e a meta dela foi assim: levanta tudo que tem na biblioteca da USP sobre arqueologia subaquática. Aí eu comecei a levantar. E aí que vem a pegada, né? Eu comecei a me dar tão bem com essa coisa que no outro ano eu fechei de novo com o Palmeiras para continuar jogando no Palmeiras. Aí, cara, eu falei, putz, eu comecei a matar aula para treinar, eu comecei a viajar para. Aí eu falei com meu pai e com meu irmão, falei, cara, aí eles me ajudaram. Falaram, não, então fica estudando. Aí eu fui jogar no Juventus, que era a segunda divisão, eu podia ir só 3 vezes por semana, não era tão, né, um esquema. E aí que eu fui me dedicando. E nesse processo, por isso que eu estou escrevendo esse texto que eu te falei, porque tem muitas coincidências que são muito legais. Eu coloquei toda a minha energia que eu aprendi do esporte, da determinação, da vontade, da garra, eu coloquei isso. E eu fui trabalhar numa pesquisa de campo, num sítio terrestre, com um casal que é franco-brasileiro. Ele é francês, ela é brasileira, mas ela mora na França já há muito tempo. E eles, isso foi em 89, eles faziam um sítio escola. E eu, com aquela minha motivação, corria, acordava cedo, fazia, cavava, não tinha mau tempo para mim, sempre disposto, né? E o que aconteceu? O cara, o francês, o Denis Vialou, se aproximou de mim. Ele quis saber mais sobre aquele basqueteiro que agora estava envolvido com arqueologia, né? E aí, no final, ele era amigo do diretor do Centro Nacional de Arqueologia Subaquática. E ele fez a ponte para mim, entendeu? Mais então, um link. Dali eu já corri, terminei, porque aí eu precisava terminar a minha graduação, corri, terminei minha graduação, fui embora para a França. Aí eu fui para a França fazer uma especialização em arqueologia subaquática. Tudo isso para te responder que o meu trabalho é pioneiro na arqueologia subaquática brasileira. Então eu fui fazer a minha formação fora e eu já estava fechado de fazer o mestrado lá. Mas antes disso é legal falar que eu comecei a jogar basquete na França. E, de repente, eu comecei a vislumbrar a possibilidade de eu fazer uma carreira de basquete na França. E aí, esse professor que me convidou para ir para lá me chamou e falou assim: Gilson, você não veio aqui para isso, cara. Aí me deu uma chamada e caiu a ficha. E eu falei: não. Aí me amarrei com o subaquático e ia fazer o mestrado lá. Na época, eu escrevi uma carta para a Scatamáquia, que tinha sido minha orientadora de estágio, essa que eu contei, e falei para ela dos projetos, né? Olha que careca que eu tô, olha que eu tô vendo aqui. Aí o que vai acontecer? Ela vai falar assim: Gilson, você vai fazer o teu mestrado aí, que ótimo, maravilha, mas aí você vai voltar do Brasil, essa área nem existe no Brasil, cara. Será que não é o caso de você começar aqui? E aí, refleti, conversei lá na França e achei melhor voltar. Então, o meu mestrado começou em 92, foi o pontapé inicial, 93, perdão, foi o pontapé inicial para o início da arqueologia subaquática científica no Brasil. Então, eu fui o pioneiro mesmo, e junto com a Scatamáquia nós abrimos esse universo aí, que hoje, aí respondendo a sua pergunta, hoje, graças a ela, que foi um centro, né, o MAI-USP teve uma formação de vários pesquisadores, que nem o Paulo Bava, que vocês conheceram, sim, o Paulo Bava de Camargo, né? Então tem o Flávio Calipo, Leandro Duran, Ricardo Guimarães, foram todas pessoas que se formaram com a Scatamáquia, e ela, usando essa base que a gente tinha,
porque eu logo já me integrei, como eu fiz essa coisa na França, tudo, eu já me integrei com o pessoal do mundo. Então, nós temos um comitê que agrega especialistas de diferentes áreas, né, mas que trabalham com subaquático. Então, fala, pois não? Tu consegue ler as mensagens ou não? Eu consigo, eu estou vendo aqui uma do Emerson aqui. Querido, Parabéns. né? É porque tem É tanta rápido. mensagem bacana. Legal, né? Hoje ser cientista no Brasil é um ato de heroísmo mesmo, né? Quem sabe um dia vão reconhecer isso na gente. E, sobretudo, nós que começamos Porque aí, Vera, você que é do mundo do mergulho, que é mergulhadora, que é experiente no mergulho, com experiência internacional, você, o Yuri, o que acaba acontecendo? Por que eu falei que o nosso trabalho é pioneiro? Porque o que a gente tinha, e ainda tem gente que insiste nisso no Brasil, é fazer caça ao tesouro, é fazer caça ao souvenir. São aquelas pessoas que mergulham com o objetivo de tirar coisas do fundo do mar para botar no museu em casa, ou com o objetivo de venda desse material. E nós lutamos durante muito tempo contra isso, ainda lutamos, né? Então a gente hoje faz parte de um grupo da Unesco que divulga a convenção da Unesco, que é a única convenção que o Brasil não é signatário, né? Então a gente vai na contramão do mundo, é impressionante. Hoje está muito mais claro para as pessoas da ciência perceberem o que é um país ir na contramão do mundo. A pandemia mostrou isso, né? Mas é algo que a gente vem lutando desde que eu comecei meu mestrado com isso. O Brasil vai na contramão do mundo. Então nós temos uma lei. Olha o Marcião, poxa, que saudade do Márcio. E o Jornada também. O Jornada e o Márcio, esse do meio, Márcio Monteiro, um grande fera, nos deixou, grande parceiro aí. Esse daí eu ganhei um prêmio lá deles, que quando eu fiz 25 anos de mergulho. Está fazendo 10 anos essa foto aí. As minhas bodas. Hoje eu estou fazendo bodas de prato de instrutor da Naui, 25 anos de instrutor da Naui. Ganhei até o bottom da Naui lá. Ai, parabéns, que legal. E é isso. Então, o Brasil, na arqueologia subaquática, por incrível que pareça, a gente é contrário, né? Porque nós temos até uma lei que permite a caça ao tesouro no Brasil. Então, isso que eu ia te perguntar. A gente trabalha na contramão, assim, e aí nós conseguimos envolver a Marinha, envolver. Só que hoje, infelizmente, nós temos um projeto de caça ao tesouro que acabou recebendo uma autorização do IFAM, que nos surpreendeu, porque o IFAM sempre foi nosso parceiro. Então, por sorte, a Marinha está ajudando a gente no sentido, não nos protegendo o patrimônio brasileiro, porque Sim. Uma coisa que é importante é dizer que nós, arqueólogos, somos só os especialistas para desenvolver esse tipo de atividade. Nós não somos os donos do patrimônio. O patrimônio é um bem coletivo, pertence a todos. Nós somos só as pessoas que foram habilitadas para poder fazer uma intervenção nesse tipo de patrimônio, entende? E às vezes eu já fui acusado de falar que eu quero ser o dono dos sítios. E quando você começa a aparecer muito, isso na época do esporte também, começa a ver um monte de gente falando, né? Então a gente sabe disso. Por isso que não tem que dar bola. Mas uma coisa, a costa do Brasil, ela deve ser riquíssima em naufrágios históricos. Que imagina, né? O Marcos Chiquitelli, que também é um cientista, também já esteve aqui no canal. Ser cientista é a devoção ao sacerdócio da razão, e é verdade. Não é fácil, né? Não é. Mas voltando aos naufrágios, a gente tem muito naufrágio desconhecido na costa do Brasil, né? Muitos, eu imagino. Eu tenho um livro que se chama Arqueologia até debaixo d'água. É um livro assim de introdução à arqueologia subaquática, né? E nesse livro eu falo assim, eu pego aquela música do O Brasil não conhece o Brasil. Então, o Brasil não conhece o Brasil subaquático. Então, assim, nós temos uma história, isso no mundo, né? A gente fala que o mar, os mares, os oceanos são os grandes museus ainda que agregam esses testemunhos de diferentes épocas, né? Então, nós temos, assim, e urge um projeto que nós começamos e hoje a Marinha levanta essa bandeira, o Serviço de Documentação da Marinha, que é justamente fazer uma carta arqueológica, fazer um mapa arqueológico
de todos os sítios, sobretudo os de naufrágio. Por quê? Porque alguns já foram ou estão sendo destruídos sem ser conhecido. E qual é o problema para nós arqueólogos? Essas são imagens de sonar aí que o Yuri mostrou. Qual é o problema para nós arqueólogos das pessoas tirarem peças do navio de naufrágio? Vou fazer uma analogia, a mesma coisa que alguém arrancar páginas de um livro. Aí, quando você for ler esse livro, vai estar faltando páginas. Então, como é que diria? É um desserviço, né? E ainda muitos tiram essas coisas e aí o que eles fazem com elas? Eles não sabem tratar e aí acabam jogando fora, então destroem duas vezes, né? E é uma questão de educação. Esse é o outro livro, Arqueologia Subaquática em Canané, é onde eu fiz o meu doutorado. E assim, nós temos que fazer um trabalho de educação patrimonial, né? Fica meio pesado falar educação, parece, mas acaba sendo isso, né? E a gente tem um problema, até eu estava vendo no grupo da expedição uma indignação quanto ao lixo que produziram durante o carnaval na cidade de Propriá, aqui do lado de Sergipe, mas a gente tem que, por isso que é importante retomar e usar a compreensão, né, o movimento ambiental ele é muito recente. E os rios, o ambiente aquático como um todo, ao longo da trajetória humana, né, a epopeia humana sobre o planeta, ele sempre foi um lugar de se jogar dejetos, se desfazer das coisas, tá certo? Então, durante milênios isso aconteceu. Eu tenho uma leitura do Rio São Francisco, pelo que eu vejo, por exemplo, as populações eram menores, as pessoas tinham uma outra relação com o rio, mas também se desfaziam das coisas, tanto é que a gente acha vestígios desses. E hoje o mundo mudou, então tem que fazer a mudança, e é uma mudança de mentalidade. E a mentalidade, a gente aprende isso na história, tem aquele Le Goff, né, aquele historiador francês, que ele vai falar que o que mais demora para mudar numa sociedade é a mentalidade. Então a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo, é um trabalho de formiguinha para ir mudando. Por quê? Porque as pessoas ainda mantêm aquela ideia de jogar no rio. Só que o rio não é mais o mesmo, não tem mais a mesma vazão. A população aumentou absurdamente. O que se joga não é mais o tipo de coisa que se jogava, né? Então os caras jogavam, quebravam um vasilhame e jogavam. Hoje os caras jogam pilha, os caras jogam eletrodoméstico. Então, assim, o que tem que mudar é a mentalidade. E isso é um trabalho de formiguinha que a expedição está apenas na quinta, né? Indo para... cara, tem que ter muita expedição para mudar isso. E isso teria que estar sendo colaborado com atitudes do Estado, né? Então, assim, aonde? Através da formação melhor dos professores com essa questão, para que o menino trabalhasse o tempo todo, para que ele ensinasse os pais. Mas é um processo lento, é o que a gente faz no subaquático. As crianças, elas são o grande elemento da transformação. Elas ajudam a modificar a mentalidade dos adultos, né? A gente vê isso, mas é um processo lento. Aí nós estamos vendo imagens, né, dos restos que a gente encontrou. Né, mas só antes de voltar das imagens, depois eu quero que o Yuri até volte para mostrar como é que é a medição, tu explicar um pouquinho isso para as pessoas que estão assistindo. Mas eu acho assim, está mudando, aos pouquinhos o planeta está mudando, por quê? Está vindo a nova geração. É o que eu sempre digo, na nossa época, Gilson, que a gente é mais ou menos da mesma idade, quando você lembra quando surgiram as sacolinhas plásticas de supermercado? Porque antes era de papel, era o máximo pegar sacolinha no supermercado. Hoje em dia a gente não quer, a gente leva a própria sacola para não pegar, para não evitar. Então, era outra geração. Né? Agora está começando, então, é uma coisa recente, vamos dizer que 30, 40 anos que o plástico realmente começou, 50 anos no máximo. 50 anos a gente já fez muito estrago nesse planeta. Muito. Então, vamos ver se nos próximos 50 anos a gente mude de novo, né?
Só que tem que não ser recuperam. insistente, né, Vera? Por exemplo, aqui em Sergipe, em Aracaju, onde eu moro, eu vou à padaria aqui na esquina da minha casa e eles têm a opção de você pegar o pão no saco de papel ou no saco plástico. E eu, cara, eu me lembro da minha infância, eu não consigo conceber o pão no saco plástico, né? Então, assim, o pão quentinho. E aí eu falo, aí eu vejo que o cara que está servindo, ele até se ofende, que eu falo, você pode colocar no saco de papel? Por quê? Porque, então, assim, essa ideia da facilidade que se criou com essa coisa ela urge uma mudança, mas essa mudança, como eu disse, ela é lenta. Por quê? Porque a gente hoje está muito arraigado a essa concepção da facilidade e as pessoas não. Por isso que a arqueologia ajuda essa reflexão, né? Porque a gente vê os vestígios materiais, a maneira como o ser humano se relaciona com o mundo é através da materialidade, né? Então, a cultura material. E a gente vê que essa cultura material de que as coisas você vai consumindo, 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 isso vai nos colocar numa armadilha que já está colocando, né? Porque tem um momento que você tem os dejetos que não são mais como antes. Como é que você vai fazer isso, né? Então, você vai fazer arqueologia do lixo hoje, você vê a loucura que é, né? Então, se a gente não começar a trabalhar, mas tem que começar. O Brasil está muito atrasado nisso. O Brasil ainda carrega uma visão colonialista. O Brasil ainda, o nosso capitalismo aqui ainda é de via colonial, ainda é uma coisa meio da exploração, ainda tem aquela gana do alto consumo. Isso já tem mudado muito em outros lugares, né? Mas aqui ainda não. Então, urge que a gente comece a mudar. E são veículos como esse aqui, por exemplo, que a gente está usando, esse canal que vocês criaram, que ajudam as pessoas a começar a se sensibilizar. Eu lembro da casa de vocês, né? Uma casa modelo, uma casa feita com o que seria esse lixo, né? O refúgio dessa sociedade consumista. Vocês levantaram uma casa, né? Então, assim, o que isso poderia ser melhor aproveitado? E ainda não é. E daqui a pouco vai ser o quê, né? O que vai ser da gente se a gente não parar para pensar? A mudança climática está aí para mostrar isso. As pessoas querem falar, será? Não era questão de si, era questão de quando ia começar. E a gente já está vendo. Eu estive com vocês aí no final do ano e fui visitar minha família em São Paulo, só choveu. E aí a gente já fala assim, não é uma questão mais, tá chovendo, é uma questão que mudou o clima. Agora nessa região, nessa época, chove torrencialmente. E assim, então nós temos que estar preparados para lidar com isso, para também não sermos pegos de surpresa. A chuva veio, não sabíamos o que fazer, tocamos a sirene e ninguém... Não, para com isso, tem que mudar essa estrutura. Então eu acho que se a gente não fizer logo, a dor vai ser maior, né? Com certeza, já está sendo, né? A gente já está sentindo o reflexo. Olha, Petrópolis morreu mais gente numa enxurrada do que morreu de civis, por exemplo, na guerra que está acontecendo na Ucrânia agora, pelos números que eles estão noticiando pela mídia. Então, numa noite de tempestade, morreu mais gente do que numa guerra que os caras estão bombardeando, jogando. Não sei o número dos militares, eu sei que é muito maior, mas estou falando dos civis, né? Só para a gente tomar como parâmetro. Então, isso tem que valer para alguma coisa. Então, o que chama atenção, eu até estou envolvido num projeto junto com o Felipe, que vocês conhecem, o Felipe da Arqueologia Sub, da Contextos, e com o Randall Fonseca, que é justamente com essa questão da gente falar de projetos que avaliem riscos, né? Então, a gente está usando os trabalhos de campo e tal, mas a ideia é no todo. Por quê? Porque também carece de uma mudança de mentalidade. E a gente tem que fazer o que a gente pode para ajudar o Brasil, porque os nossos governantes, e aí eu incluo todos os nossos deputados, senadores, eles, por incrível que pareça, eles ficam... são homens de um livro só e que ficam muito catastrofistas e não estão preocupados em achar soluções para os problemas, né? Você prevê, né? E Petrópolis é reincidente, todos os anos acontece. A gente tem imagens, você vê o cristalino, tem uma camada. No fim, nós fugimos do subaquático, mas assim, mas é uma camada assim em cima do cristalino, né? Essa aí é a nossa poita aí, que foi a que deu notícia aí, né?
Que o Amorim colocou no Jornal Nacional, né? Ficamos famosos aí, graças ao Amorim. Trabalho fantástico do Amorim, da equipe dele, incrível, né? Eu acho isso daí foi bem legal. Essa poita, a gente chamou âncora de pedra, né? Uma poita. Isso é uma escala, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho dela. Então, uma escala que a foto ajuda. A gente não tem registros de uma poita dessa até hoje encontrada no Brasil, né? Então, assim. E aí muitos me perguntaram: por que vocês não tiraram? Por que A gente não tirou ela do fundo, por quê? Porque nós estamos fazendo um levantamento de tudo que existe na região. E essa é mais uma das evidências que nós localizamos. Ela tem essa notoriedade por ser algo único. Mas se nós tirássemos, e como deu veículo, né? Imagina a gente só mostrando as imagens subaquáticas, deu mídia, imagina se a gente tivesse tirado. O que ia acontecer? Nós estamos falando aqui de mentalidade, de comportamento, né? De sociedade. No dia seguinte, iam ter muitas pessoas mergulhando para procurar coisa no fundo do Rio São Francisco. Como já aconteceu, nós temos alguns casos de mergulhadores que encontraram até espadas do século XVIII, XIX, que foram retiradas do rio e vendidas. Né? Então, assim, e aí isso é patrimônio público, né? Então, é algo que nós temos uma autorização do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para estar pesquisando nessa região. Então, a gente ia fomentar uma busca por coisas do fundo do rio. Por isso que a gente não tirou. Então, estou agora esclarecendo, porque muita gente, até da expedição, por que você... Então, a gente deixou lá, a gente tem a marcação de onde ela está. Agora, com essa cheia toda, pode confundir um pouco a gente, pode ser que a gente tenha que bater cabeça um pouco, porque deve ter alterado consideravelmente, mas a gente tem um referencial de onde ela está. E, se for o caso, a gente pode até tirá-la, mas tem que ter um objetivo. Tirar para quê? Isso, se é só para colocar no museu, não tem porquê, porque tem muitas outras coisas interessantes. Então, assim, a gente tem que começar a repensar... Peraí, deixa eu te interromper. Mas por que não pôr no museu? Porque faz parte da história. E para te tirá-la, tu vai ter que terá que ser feito um levantamento, carbono 14, como é que faz para saber de que época que ela é? Então, aí que você tocou numa questão fundamental. Por quê? Porque ali é uma poita de pedra. Ela não tem como a gente fazer uma datação dela. A datação dela teria que ser o que a gente chama de datação relativa. Essa técnica que você falou é uma datação absoluta, que você tem a da idade, e ela é aplicada para orgânicos, elementos orgânicos, entendeu? Mas rocha também, ou não? Então, a rocha, mas só para você datar uma rocha, ela vai cair na era geológica e não na parte cultural, que quem modificou a pedra foram os seres humanos. Entendi. E você não vai conseguir uma data para aquilo. Você tem o potássio argônio, que é o que o pessoal usa em geologia, coisa assim. Então, o que a gente pode fazer ali? Uma análise do traço para ver qual foi a ferramenta que eles usaram para abrir aquele orifício. Então, pode deixar alguma traçologia ali. Mas ela tem que estar amarrada com um contexto. O contexto é o mestre Jackson, ele não tem na memória dele, ele tem uma memória do rio muito importante, ele não tem na memória dele o uso disso. Então, se a gente pegar a idade dele e pensar que ele teve contato com pessoas mais velhas que nunca descreveram isso, então não é alguma coisa, talvez, que foi usada no século XX. Tá certo? Pode remontar. Ela tem algumas características de tipos que foram utilizadas na Índia, na coisa assim. Então, nós temos algumas construções de saveiros aqui no Brasil que têm inspiração na construção da Índia, um exemplo. E isso pode ser que a poita também. Então, pode ser coisa do século XIX, começo do século XX, se a gente pegar uma datação relativa. A outra é, quais eram as sociedades anteriores aos europeus que viviam na região? Então, nós temos que começar a amarrar esse tipo de achado com, talvez, sítios indígenas. Quais eram os habitantes? E ver se eles usavam algum tipo de confecção em pedra, se eles dominavam essa arte.
Então, a pesquisa toma um volume muito maior para a gente poder datar. Se eu tirá-la do fundo do rio, vai ser apenas uma poita de pedra no museu que a turma vai olhar e falar, nossa, uma poita de pedra. Ela não vai ter contexto. E o mais importante para uma peça ir para o museu, ela está contextualizada. Isso. Nós temos uma ideia romântica que a gente acha... O Yuri ainda acha que é fenícia. Esse é o Yuri, grande figura. Então, para a gente até dizer se é fenício ou não, nós temos que ter contexto. Só pela âncora não dá, viu, Yuri? A gente precisa ter mais informações. E aí o que acontece? A gente tem uma ideia, e isso eu trabalhei durante toda a minha formação, são 30 anos já de arqueologia subaquática. O que acontece? Material em museu não significa que as pessoas irão ver. Pouquíssimas pessoas visitam museus, por incrível que pareça, né? Uma pena isso. A gente não tem a tradição de museus, né? Então, assim, e aí você tirar do contexto desse momento. Então, por quê? Porque a gente pensa assim, amanhã, como eu falei, eu sou professor do programa de mestrado e doutorado de arqueologia da UFES. Eu posso ter um aluno ou uma aluna que se interesse em fazer um projeto especificamente sobre isso. E aí ele vai se debruçar e vai fazer perguntas, respostas. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um inventário sistemático in situ. Significa o quê? Que nós estamos documentando tudo no local, não estamos tirando nada. Porque isso daí vai servir de ferramenta para pesquisas futuras, entendeu? Por mais que a gente tenha essa vontadezinha, que legal também, né? Pô, se legal tirar. Mas tirar para quê? Se ele está preservado ali, se não corre o risco de... Ele não tem, assim, algo que coloque ele em risco, entendeu? Ele tá Então, vamos deixar ali, porque talvez na região, a gente fez um mergulho, possa ter mais vestígios de coisas que se amarrem com eles. Olha o que o Vieira colocou. Tem 5.000 anos, os fenícios estiveram em Traipu. Então, você sabe que eu brinco com o Yuri muito, o Yuri que é um grande navegador aí, fenício, mas para navegação tudo é possível, né? O problema, você que é uma mulher do mar sabe disso, o problema é que nossas sociedades são muito agrocêntricas. A forma que a gente pensa o mundo é uma forma de pensar pensando na Terra. Tanto é que o nosso planeta Água se chama planeta Terra, né? 70% do planeta é água e a gente chama de planeta Terra. Então, esse agrocentrismo, ele se faz muito presente. Então, as pessoas têm dificuldade de imaginar o que é possível. Por isso que aquele ditado da antiguidade que se fez com os portugueses, se fortaleceu, que é navegar é preciso, viver não é preciso, mas esse preciso no sentido de precisão, né? A navegação ela é precisa. E os navegantes, desde milhares de anos, dominavam essas técnicas e conseguiam fazer coisas incríveis, né? E por isso que tudo é possível para a navegação. Mas para a gente poder afirmar algo, eu preciso ter mais informações. Uma peça só não diz só. Por quê? Porque o Brasil, durante o século XIX, ele ficou famoso pelo gabinete de curiosidade. Havia muito tráfico de antiguidades. Então, as pessoas viajavam para a Europa, para o Oriente Próximo, e traziam relíquias, porque isso era uma coisa de status da elite, ter coisas em casa, né? E aí, muita antiguidade circulou. E, às vezes, algumas se perderam. Então, às vezes, a gente pode encontrar uma antiguidade dessa do tráfico de antiguidade do século XIX e criar um problema, achar que a gente está encontrando algo relativo a algum povo que passou por aqui. Por isso que tem que ter muito cuidado, por isso que a gente é cientista, né? A gente tem que ter muito cuidado nas afirmações para não criar nenhuma aberração aí e um problema para a historiografia. Já lança para os teus alunos aí, ó, quem que vai fazer a pesquisa dessa poita, dessa âncora, quem sabe para um trabalho de conclusão aí. E por falar nisso, uma pessoa que quer se formar arqueólogo sub, qual o processo que ela tem que seguir? Então, como eu te disse, hoje, para se tornar arqueólogo, nós temos faculdades, né, cursos de graduação em arqueologia.
No Brasil todo hoje tem cursos de graduação, como essa que eu vim, que foi a segunda, né, que eu falo. E aí a pessoa faz um curso de graduação em arqueologia, e para fazer a especialização em arqueologia subaquática, ela tem que não só fazer arqueologia e mergulhar, porque às vezes há essa confusão, né? Ah, eu sou um arqueólogo que mergulha. Não, ela tem que fazer arqueologia e partir para o que a gente chama do mergulho científico para a arqueologia, que requer que o mergulho seja, no mínimo, básico, avançado, rescue e first aid, mais a preparação em arqueologia subaquática. Ele tem que aprender a aplicar o que ele sabe, o que ele foi formado, para pensar molhado para a terra, para debaixo d'água. Então, esse é o diferencial, tá certo? Ele tem que se especializar vivenciando a mudança, né, do ambiente. Você, como mergulhadora, sabe que uma pessoa debaixo d'água não pensa igual uma pessoa em superfície. Então, isso é muito importante. Por isso que nós estamos sempre ministrando cursos de introdução à arqueologia subaquática, para justamente não só permitir que as pessoas que têm interesse pelo tema ganhem mais conhecimento, mas como aperfeiçoar a formação desses arqueólogos que estão aprendendo a mergulhar. E depois disso ele pode fazer um mestrado ou um doutorado. Hoje, o mercado da arqueologia, hoje, assim, nos últimos 20 anos, o licenciamento ambiental, ele exige um laudo arqueológico, seja terrestre ou subaquático. Então, os meninos, as meninas se formam e montam empresas de arqueologia. E eles trabalham no licenciamento ambiental. Então, você tem que fazer dentro do chamado EIA-RIMA, tem que ter o parecer arqueológico. E quando tem sítio arqueológico, tem que fazer o estudo, o salvamento, se for o caso. E nesse interim, as pessoas começaram a viver de arqueologia. Porque eu vivo de arqueologia no ambiente acadêmico, né? Eu sou professor. Sim. Mas criou, tanto é que o Felipe, que vocês conhecem, o Luiz Felipe, ele tem uma empresa que se chama Contextos Arqueologia. E ele presta serviços nesse sentido. E assim como ele, muitas outras pessoas têm. Então, agora, o que está acontecendo nos últimos tempos, por incrível que pareça, nesses últimos anos aqui, nesses últimos 4, 5 anos, tem enfraquecido muito o poder do licenciamento ambiental. As empresas estão sendo mais poderosas. O Brasil copia tantos modelos internacionais, tantas coisas, e não está copiando o modelo internacional que está assim conclamado no mundo todo e funciona muito bem. Que é assim, olha a lógica, vamos pensar juntos aqui. O empreendimento vai impactar o meio ambiente, tá certo? Para isso, tem que ter estudos. E quem vai bancar essa pesquisa não é o governo, é o empreendedor. Então, a forma mais inteligente de se fazer pesquisas nesse país, sem o governo querer gastar dinheiro, é implementar cada vez mais o licenciamento ambiental, porque você vai fazer com que o empreendedor não é explorar o empreendedor de jeito nenhum, mas é fazer com que ele banque aquilo que ele vai impactar e traga retornos para a sociedade. E a arqueologia entra nisso. Só que o que o Brasil está fazendo? O Brasil está aliviando para o empreendedor como se nós fôssemos causadores de problema. E aí o que acaba acontecendo? As pesquisas acabam tendo que ser arcadas pelo próprio governo, né? Que critica tanto. Então, a arqueologia, nesse caso, quando ela é feita no momento certo, desde o início do projeto, tudo acontece perfeito. Mas o que alguns empreendedores têm feito? Eles tentam burlar e não colocar. Quando eles começam a obra, aí o que acontece? Ministério Público vai lá e embarga a obra. Aí vai falar, por que embargou a obra? Ah, por causa da arqueologia. Não foi arqueologia. Foi porque o empreendedor não cumpriu a legislação e não contemplou a pesquisa arqueológica. Aí ele é obrigado a colocar. E ele não tem mais nem tempo e nem mais dinheiro, porque ele não pensou nisso previamente. Aí o que vai sair na mídia? A arqueologia está atrasando a obra, a arqueologia está criando problema. E não é isso, porque todos os outros que trabalham muito bem, que é a maioria,
Tudo acontece perfeitamente, mas esses dão mídia. E na atual conjuntura, isso passa a ser uma ideia de que os estudos são só para atrapalhar e não para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E com isso a gente deixa de conhecer lugares, porque esse tipo de empreendimento ele permite que você trabalhe em vários lugares, né? Conhecendo e se aprofundando. O trabalho do Felipe mesmo de doutorado é até legal um dia, se você puder, ou eu fazendo... Chamar, eu estou pensando em chamá-lo para uma live. O Felipe, ele fez um trabalho de doutorado justamente através desse impacto ambiental de uma empresa que precisava dragar o fundo da Baía de Guanabara e tinha um navio ali, os restos de um navio. Então, o trabalho dele foi como fazer arqueologia séria, responsável, sem prejudicar o desenvolvimento da empresa, do país, né? Então, para mostrar que é super viável trabalhar em consonância, para a empresa isso não é nada. Ao contrário, ela usa isso em benefício de projeção, de visibilidade, porque o mundo valoriza isso. O mundo não é uma questão que o Brasil. Então, o que está faltando para os nossos gestores aí, os nossos representantes, é entender essa lógica, que eles não perceberam ainda. Eles acabam tendo que pagar a conta, porque nós vamos pedir dinheiro para o governo. Então, o banco é a nossa pesquisa, enquanto que o empreendedor pode ser esse parceiro que vai ter lucro em cima disso. E vai ter resultado também, vai trazer resultado. E hoje, qualquer empresa, vocês podem ver, ele coloca no portfólio dele que ele fez a pesquisa arqueológica, olha o que ele conseguiu, ele publicou livro. Então, é tão fácil isso, mas tem algumas pessoas que não conseguem entender e, infelizmente, elas acabam tendo espaço no poder, porque não são essas pessoas que têm essa sensibilidade que são chamadas para coordenar esses grupos. Geralmente, são os que pensam muito pequeno, né? Não, eu ia dizer, falta mais cientistas no lugar deles, nos ministérios da ciência, precisa talvez, gente mais envolvida. Talvez falte dar mais espaços para os concursados. O servidor público ele é visto como um problema, né? Como toda hora nós somos acusados, aí dissemos o problema. E não é bem assim, né? Talvez se o pessoal começar a pensar que os comissionados que são vinculados politicamente, talvez esses sejam os problemas. Aquele que tem a função de carreira, que preza pelo que ele se formou, pela preparação que ele teve. Então, assim, talvez esse teria que ter mais voz. Porque não adianta. O que acaba acontecendo, quando você tem voz, você incomoda o que não consegue ver o que você vê. Então, ele cala a sua voz, né? Então, acho que esse que é o problema. Talvez seja essa ideia. Olha o que o Emerson escreveu. Muito triste isso. Estamos na contramão, com liberação de laudos sem relatórios de impacto exigentes e sem pesquisas de monitoramento a médio e longo prazo. Semana passada, para quem não assistiu a live, eu entrevistei a Jaqueline Sabella. Ela é uma espeleóloga de resgate. E daí nós ficamos falando justamente a liberação das cavernas. Que isso, sabe? Estragando a história de um planeta, né? Porque está ali também. Eu costumo brincar, né? Eu sei que não cabe brincadeira para essa aberração, mas a brincadeira é assim. A lógica desses caras é assim: vamos dar o banco de sangue para quem? Alguém fala assim, dá para o Drácula, porque o Drácula é o cara que melhor entende de sangue. Você quer saber mais de sangue do que o Drácula? Então eles entregam o banco de sangue na mão do Drácula, entendeu? E a lógica é mais ou menos essa. Mas isso, por isso que quando eu falei da tradição, que a gente tem que ver a historiografia, como é que funciona o capitalismo do Brasil. Então, nós ainda estamos muito amarrados à questão do compadrio, não é? A questão do patriarcalismo, e aí aqueles que são vinculados de alguma forma, e isso prejudica o que eu disse que eu aprendi com o basquete. O profissionalismo do basquete. Aí eu vou retomar o basquete para te falar o porquê.
Eu aprendi com o basquete que nós podemos, para ganhar um jogo, jogar com pessoas que não são nossas amigas, são colegas de trabalho. E quem vê a gente em quadra juntos, jogando, parece que nós somos irmãos, de tão unidos que nós somos, porque nós temos um objetivo comum. Ganhar vai fazer bem para todo mundo. E aí, tira essa ideia do compadrio, eu só jogo se for meu brother. Não, joga junto, porque a ideia é ganhar o jogo. E esse profissionalismo não existe quando a gente vai para essa questão da pesquisa. Vai muito fica muito aquela coisa assim, se não for muito meu amigo, eu não chamo para trabalhar comigo. Não, a gente tem que parar com isso. Amigo é amigo, colega é colega, tem que ter um respeito, uma questão ética, moral, mas a gente pode ganhar o jogo juntos e a gente tem que unir as nossas forças. E aí que eu volto, aí eu tenho visto as falas do Emerson, do Vieira. Essa expedição mostra isso. Você coloca dentro dos barcos pessoas que têm os seus mundos, e de repente nós temos um objetivo comum. E a gente vê que é possível fazer essa transformação. Mas ela requer o quê? Que nós todos desçamos dos nossos pedestais e percebemos que tem uma coisa muito maior para ser enfrentada. Né? Assim, e acho que é isso que está faltando. E os dirigentes... vai ter que chegar uma hora que eles também vão perceber isso. E nós percebemos também, através da expedição, a ação de alguns secretários, de alguns prefeitos, que eles se percebem. Eles acabam... Porque a gente sabe que ninguém conscientiza ninguém, as pessoas se conscientizam. E tem uma hora que o cara vai começar a perceber, tá certo? Que ele não adianta querer colocar só o filho, o sobrinho, não, ele vai ter que colocar pessoas competentes para poder dialogar com outras, porque o benefício vai ser maior. E isso vai dar uma visibilidade muito maior. É difícil, é lento, mas isso tá muito arraigado no Brasil todo. Né? Então, assim, a turma fala, eu estou no Nordeste, como eu dizia hoje, eu sou um nordestino por escolha, e eu vejo o que as pessoas ainda falam do Nordeste, e eu falo, nossa, como são tapados. Por quê? Porque esse coronelismo que acusam do Nordeste... Eu vejo aí, Vera, na região que você está, na região de Bragança Paulista. Eu morei aí, eu trabalhei aí. Eu sei como é que funciona o compadrio político nas regiões, que quando ganha um, ganha outro. E aí o pessoal vai... Não, isso está presente também no Sudeste, no Sul, está no Brasil todo. Por quê? Porque é uma mentalidade que ela tem que ser trabalhada. E a mudança, uma hora vai ter que acontecer, né? Não é possível... Você falou que você é contemporânea a mim. A gente ouvia desde pequenininho que nós seríamos o futuro. O futuro chegou e a gente viu que a coisa não... Então, precisa mudar. Talvez essas catástrofes comecem a chamar atenção. E como você falou, né, os jovens... Eu tenho em casa uma adolescente de 17 anos que eu tinha até colocado uma foto, porque eu também sou pai, né? E pai de atleta também, viu? Minha filha é ginasta. E tenho um de 7 anos. Então eu vejo a forma deles enxergarem o mundo é totalmente diferente. Aí a Ana, pequena, quando ela começou na ginástica, e é bem legal porque eu posso compartilhar a minha experiência de atleta com ela. Ela, assim, é uma atleta profissional, treina 6, 7 horas por dia. Está com 17 anos já. Essa ela era pequenininha. Mas para mostrar essa emoção. Mas aí o que eu dizia, eles já têm uma leitura de mundo totalmente diferente. É impressionante as sacadas que eles têm e em relação a limitações que nós temos, eles não têm. Os nossos preconceitos, eles não têm. Então, eu acredito, aí não estou querendo ser místico, né? Mas eu acredito que eles representam mesmo isso que vai mudar. Porque eles vêm representar o mundo que a gente construiu. Eu vejo muita gente fazer saudações ao passado, falando assim, no meu tempo era assim. O tempo que o cara tem saudades era o tempo dos pais dele. Agora, a gente está vendo esse mundo aí, que é o nosso mundo, nós que construímos. Então, não tem que ter saudosismo, tem que falar, não, nós que mudamos o mundo para essa geração chegar. E eles, quem assistia show de rock e achava lindo aqueles seres andrógenos no palco, hoje os seres andrógenos convivem com a gente abertamente, não precisa só estar no palco, né? Então, mas nós que criamos isso, nós é que
que abrimos espaço contra tudo que nós somos tolhidos, reprimidos. Então, é essa mudança que vai ter que acontecer também no mundo político. Esse retrocesso ao conservadorismo que a gente está vendo é um retrocesso um tanto quanto previsível. Previsível, por quê? Porque toda mudança, ela traz o medo. E tem pessoas que têm medo e que se seguram. E aí onde ela se pega ao conservador, não, vamos ser. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque é com o advir, né? A gente fala assim, aquela máxima ambiental, como é que vai ser o mundo? Aí até pensando como arqueólogo, como é que vai ser os sítios arqueológicos? Como é que vão ser? Pensando não mais em mim, mas nos futuros arqueólogos. E aí, como é que vai ser o mundo, não para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que vão vir? E eu, como sou reencarnacionista, eu vou voltar, cara. E aí eu vou Legal. como é que vai estar o mundo lá para frente, assim, entendeu? É essa questão que eu fico pensando. Eu sou reencarnacionista, mas não sou religioso, viu? É importante. Gostei, bom saber disso. Não estou vinculado assim, eu tenho assim sou um deísta, dizendo assim. E essa questão de pensar e que vem. Então eu fico pensando, eu estou brigando, Vera, há 30 anos em prol do patrimônio cultural subaquático no Brasil. São 30 anos, cara. Eu tinha mais cabelo, não estava tão branco. Quando eu comecei. E aí eu tinha que ir em evento de mergulhos, esses encontros de instrutores, para falar para o pessoal que não podia pilhar, não podia saquear, não podia. E ainda faço isso. Eu perco tempo precioso da pesquisa que meus amigos de outros países não precisam fazer isso. Deu meus amigos uma travada no Gil. A gente perde tempo, cara. Oi? Vera? A gente perde um tempo precioso tentando explicar para as pessoas que a arqueologia subaquática é arqueologia. E com isso nós poderíamos estar fazendo outras coisas, né? Em vez, não, a gente tem que falar, olha, não pode, é assim. Já fui falar no Senado, já fui falar com senadores, discutir sobre como lidar com o patrimônio, e isso tudo fica totalmente a desejar, né? Então, esse é o ponto. Momentos como esses são importantíssimos, certo? Aí, eu estou com a sua imagem congelada, Vera. Eu não sei se nós estamos ainda ao vivo ou se caiu. Vera? Não sei se eu continuo falando ou não. Já estamos aqui há mais de 1 hora, né? Veja aí, estou no seu tempo. Oi, voltando, salva aí. Deu uma caída aqui. Tá. Eu continuei falando, eu não sabia, eu continuei falando. Perfeito, sabe onde eu moro, né? Então a internet sim. aqui. E aí eu fiz a amarração do que eu estava falando, eu continuei. Sim. E aí a Karina está aqui do meu lado, a minha esposa, falando que eu continuei. Então eu mantive a reflexão, né? E pensando nisso, nós hoje somos mais arqueólogos, então o mais importante, Vera, você me perguntou quantos anos, eu falei, começou só comigo, mas hoje a gente tem aí, dá para usar os dedos das mãos e dos pés para contar, somos mais de, acho que hoje somos mais de 30 pessoas, e importantíssimo, arqueólogos e arqueólogas. É pouco, né? Muito pouco. Não, é pouco, mas para que a gente não teve nada, é muito. Assim, a tendência é aumentar, e assim... E temos alguns trabalhos feitos pelas meninas incríveis, assim, trabalhos de envergadura de mergulhos complicados, né? Então, eu tenho uma aluna de doutorado que pesquisa o Galeão Sacramento na Bahia, e que está a mais de 30 metros de profundidade. Então, você vê um mergulho que exige toda uma preparação, e é um trabalho bem incrível, né? Assim, e a gente vai trabalhando os diferentes tipos de sítios, porque a gente falou do naufrágio, mas a gente tem sítios rituais, a gente tem sítios depositários, que são aqueles sítios que
o barco ficava parando, jogando coisa onde ele ficava, né? A gente tem lugares que eram terrestres e que ficaram submersos, que nem o Farol de Alexandria, o Port Royal, e que nem as cidades que estão aí no submédio do Rio São Francisco, que eu já estou sabendo que tem um lugar que você mergulha, que tem a igreja, que tem assim. Então, nós temos lugares que eram terrestres que ficaram submersos. Então, exatamente. São diferentes tipos de sítios arqueológicos. Bacana. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho que contar, assim, já que nós estamos falando de cidades submersas, eu vou te contar. Um dos mergulhos que nós fizemos, eu e Yuri, que tu iria te apaixonar, que ainda não foram feitas as pesquisas, foi em Yonaguni. Yonaguni faz parte do arquipélago das ilhas de Okinawa, do Japão. Ele está mais próximo de Taiwan. Quando nós mergulhamos, eu e Yuri, que ele também está abaixo de 30 metros, né? É um mergulho mais difícil, com corrente, muita corrente, tem no meio do oceano, porque nós, muitos anos atrás, a gente também teve em Israel, em Massada, sabe aquela cidade que foi foi conquistada pelos romanos e tudo. Quando nós mergulhamos, eu disse, Yuri, parecia que eu estava em Massada, mergulhando sobre Massada. Um dia que tu tiver oportunidade, tem que mergulhar. Tu vai ficar louco, porque tu vê a pedra, o ritual. Imaginar que está abaixo de 30 metros, perfeito, assim, uma cidade submersa, e eu acredito que no Brasil deve existir mais para o meio do oceano, que nem lá o arquipélago de São Pedro e São Paulo. O que deve ter ali embaixo? Nós temos um projeto incríveis. Lá. Nós temos um projeto no arquipélago, a gente já trabalhou lá, e é bem interessante, porque tem os vestígios. Quem passou por ali foi o Darwin, né? Sim! E eles tiveram um incidente ali, então, assim, tem âncora, tem... nossa, olha, volto a insistir, o Brasil não conhece o Brasil debaixo d'água. Eu vi aí que o Kiko botou aí quando é que vai ter um próximo curso de arqueologia subaquática da NAUI, né? Eu sou instrutor da NAUI, como eu falei, já há 25 anos, igual o Yuri é mais velho ainda. Eu não vou falar a idade dele, para ele não ficar bravo. Não a idade, mas o tempo de mergulho. Não, estou brincando que ele era mais novo que eu, Yuri. Mas a questão é... a gente está organizando aí, viu, Kiko? Nós estamos organizando aí. Eu já conversei com o Jornada e nós vamos dar uma dinamizada nesse programa da NAUI aí. Eu tenho conversado até com o CEO da NAUI mundial para a gente fazer uma revolução internacional nesse programa NAUI. Como eu disse, eu estou ligado ao pessoal da Unesco nessa questão da proteção do patrimônio cultural subaquático, né? E aí a gente vem. Agora, você está falando do seu mergulho em cidade submersa. Fantástico. A gente tem assim, eu já ouvi falar, nunca mergulhei nesse lugar que você falou, né? Mas você falou de Israel, tem um trabalho incrível, né? De Israel, o pessoal que é a reconstrução do porto, né? E assim, então eles têm uma das grandes escolas da arqueologia subaquática, sobretudo não tanto ligado aos navios afundados, mas com as estruturas que ficaram submersas, né? E a gente tem isso por todo o planeta. Agora, no Brasil, o interessante, eu vou contar uma historinha que eu não sei se você sabe, mas há 17 mil anos, mais ou menos há 17 mil anos, o nível do mar era 100 metros mais baixo do que é hoje. Você sabia disso? Mais baixo? Então, 100 metros mais baixo há 17 mil anos significa que onde a gente toma banho de mar hoje, você tinha que pegar um carro e rodar muitos quilômetros para chegar no mar. Só que era um detalhe, não era só areia, você tinha toda a Mata Atlântica, você tinha toda a paisagem que acompanhava esse nível mais baixo. Provavelmente, nós não temos os sítios nessa datação porque eles hoje estão submersos, tá certo? E aí o que acontece? A mudança do nível do mar também não foi de uma hora para outra que subiu 100 metros, foi subindo. Quando nós temos por 5 mil anos, nós vamos ter um processo chamado ótimo climático, que aí o nível do mar vai ficar 5 metros mais alto. Por isso que você falou, eu pensei que era mais alto. Por volta de 5 mil anos, o nível do mar ele vai estar 5 metros mais alto do que é hoje.
Por isso que nós temos vestígios de praia, né, de conchas marítimas em alguns lugares. Eu conheço minha região ali, Canané, Iguape, o Vale do Ribeira, que estão longe do mar. E aí as pessoas encontram aquelas conchas marítimas por causa desse ótimo climático, depois o mar retornou, né? E aí elas falam, achei vestígios do dilúvio, porque elas associam que essa subida do mar foi o dilúvio bíblico, né? Mas então, é para essa dinâmica. Mas nós temos alguns vestígios de sambaquis, que são aqueles sítios costeiros, que eram aquelas montanhas de concha, verdadeiras construções, assim, as nossas pirâmides brasileiras, por assim dizer, né? São obras enormes, sobretudo Santa Catarina. Nós temos sambaqui com 30 metros de altura, que provavelmente serviu para navegação de cabotagem, acendiu fogueiras em cima. Então, mas a gente tem isso e tem alguns vestígios aparecendo que o mar está trazendo, que são esculturas feitas na pedra, que vieram rolando e que provavelmente de sítios que ficaram submersos, entendeu? E qual que a gente lamenta? A gente lamenta porque quando teve o projeto Revisê, que foi que eles foram fazer todo o levantamento da costa brasileira para em relação ao uso da zona econômica exclusiva, se o Brasil fazia o aproveitamento, é onde eles usaram a maior estrutura, eles não contemplaram a arqueologia. Por que eu falo isso? Porque eu fui numa reunião que foi fechar o Revisê e eu levantei a mão como um bom cidadão brasileiro e perguntei, vocês não colocaram arqueologia nesses estudos? E eles falaram, poxa, e isso não justifica, por quê? Porque a gente tem uma Convenção dos Direitos do Mar, da ONU, que é Montego Bay, na Jamaica, que é nos anos 80, e que já contempla a importância do patrimônio cultural subaquático. Então, nós perdemos uma oportunidade única que agora, para a gente conseguir fazer um levantamento desse, né, nessas áreas, vai demorar muito. É que nem aqui em Sergipe. Eu já orientei 3 trabalhos, 2 mestrados e estou orientando um doutorado, sobre os navios torpedeados durante a Segunda Guerra Mundial. Que o Brasil entrou na guerra por causa desses navios que estão aqui no sul de Sergipe, norte da Bahia, né? Uhum. E então são coisas que a gente está investigando. Então tem muita coisa da pré-história até os dias mais próximos que a gente não conhece. Muita coisa mesmo. Num curso da NAU, e quem sabe a gente entra aí. Porque nós somos da NAU e também eu ia adorar bastante. Muito bem-vindos. Eu agora, por uma questão de... eu, durante muito tempo, como eu falei, fiquei à frente da direção do campus de Laranjeiras, da Federal de Sergipe, e à frente do Museu de Arqueologia de Xingó, que fica lá em Canindé de São Francisco, que é um museu também incrível, que conta toda a história daquilo, desde a pré-história. Aquilo coloca aquela região que a gente trabalha ali do São Francisco numa posição de destaque, porque a gente tem datações de mais de 9.000 anos da ocupação e de grupos que viviam junto ao Rio São Francisco, né? Que faziam uso. E agora acabou o meu mandato e eu voltei à questão de ser professor, pesquisador de novo. E por que eu estou falando isso? Porque dentro da minha meta pessoal, eu voltei a atuar como instrutor de mergulho. Então, eu quero que mais pessoas mergulhem. Eu acho que as pessoas têm que mergulhar. O mergulho ainda é muito elitizado. A gente tem que trazer. Então, eu formei muitos alunos meus em arqueologia subaquática e formei desde a parte do mergulho básico, avançado. E agora eu estou trazendo essa sede de novo e quero formar mais pessoas do mergulho. E os que já mergulham, eu quero trazer para a arqueologia subaquática. Então, você será muito bem-vinda, você e o Yuri, porque a gente tem que fazer mais pessoas. Quanto mais pessoas provarem desse mel, o patrimônio estará mais garantido para a sua existência futura. Bom, o Amorim está aí para fazer curso de mergulho, vai ter outros, e nós temos um projeto bacana, né? Nós vamos mergulhar o nosso projeto que cabe uma live. O navio escravagista. Esse depois a gente conta. Ai, Gilson, eu falei, 1 hora passa assim, ó. A gente passa muito rápido. A gente já está quase 1h20 aqui. Nós vamos ter que
continuamos numa próxima live. Perfeito, Mas tranquilo, eu vou que aproveitar e vou fazer a chamada para a semana que vem, porque a gente vai Pode. continuar também, só que dessa vez a gente vai para a espeleologia. Nós vamos falar com o geólogo, talvez conheça, o Francisco Cruz, que ele é da USP. Ele é pesquisador, professor da USP. É o geólogo, espeleólogo e também no mundo subterrâneo. A gente fez uma expedição com ele em cavernas. Que então, massa. ele vai estar semana que vem, dele vai falar de datação, de espeleotemas. Vamos continuar com a ciência. E aí, Vera, já fazendo propaganda aí do professor Francisco Cruz aí, a questão é, nós temos vestígios em cavernas de humanos, da presença humana e também da megafauna, né? A megafauna foi aquela que conviveu com o ser humano. Então, a preguiça gigante e tal. E isso o pessoal tem encontrado em cavernas. Então, é um universo que a arqueologia também pretende chegar uma hora, não comigo, porque eu não mergulho em caverna. Bom, eu não posso contar, ainda que é segredo, mas a gente fez uma expedição, encontramos, ele está datando essa outra expedição que a gente fez, foi encontrado megafauna junto com vestígios humanos, sim. que isso é mais para frente. Vamos ver se ele vai dar uma palhinha semana que vem. Então, aqueles que não se inscreveram no canal, se inscreve e põe lá para guardar, para assistir, porque seguidamente a gente vai ter. E até vou te contar, semana que vem é o Chico, né? Professor Francisco Cruz, e depois, na outra, vai ser a Lica, para falar como é que é ser uma mulher instrutora de mergulho. Mas você sabe que a Lica, eu não sei se ela vai contar, mas quem fez o batismo dela fui eu. Vou perguntar para ela, vou fazê-la contar, que legal! Porque assim como eu falei, eu sempre... Cara, eu adoro, mergulhar é muito bom, né? Eu falo que é uma coisa que todo mundo devia experimentar, né? Todo mundo devia experimentar. E por isso que eu acho, assim, na França, até para ir fechando, na França, onde eu fiz a minha formação, né, de arqueologia subaquática, eu trabalhei em diferentes sítios arqueológicos, muito mergulho, e lá eles têm clubes de mergulho. E essa tradição do clube é legal porque barateia, não precisa, você sai com o equipamento do clube. Então a França tem muita gente mergulhando porque é uma coisa muito comum. Não é? Então a gente tem que mudar ainda. Essa é uma batalha que eu sempre reclamo, porque eu faço parte da ala pobre dos mergulhadores, sabe? E aí também. Tudo é mais caro, o equipamento é caro, a saída é cara. Mergulha menos daí. E assim, então, poxa, a pesquisa é o que me mantém mergulhador. Por isso que eu gosto de instruir, porque é uma forma de estar conhecendo lugares novos, estar conhecendo pessoas e trazer as pessoas para o mergulho. Um beijo enorme, muito obrigado pela oportunidade, pela paciência aqui de me aturar. Imagina, eu quero mais. Foi uma honra fazer parte aí desses momentos com você, com o Yuri nos bastidores aí. Vocês, assim, já moram no meu coração e isso é muito legal. Hoje a gente saiu dessa questão da relação só profissional, mas também criamos um laço de amizade. Por isso que é importante. Não é, como eu disse, não é porque você não é amigo que você não pode trabalhar, mas quando você trabalha com amigos é melhor ainda, né? Esse com é o lado certeza. Então, um beijo enorme para vocês, sucesso aí para vocês. E, como diz a galera mais jovem, tamo junto. Tamo junto. Gilson, muito obrigada, fiquei muito feliz, muito honrada. E todos os amigos que mandaram um monte de mensagens carinhosas, com dicas, a gente está ali, ó. A live continua online, vai ficar no canal Sanada, vai ter podcast. Quem esquecer como é que é o canal Sanada é fácil, é no site aventura.com.br. Também pode assistir. E semana que vem tem mais. Um abraço para todos aí, todos que ficaram juntos, tiveram essa paciência. Deixa eu comentar, um beijo para minha mãe, porque você sabe que essa live, assim como eu participei de outras, é um momento da minha mãe me ver. Minha mãe mora em Atibaia, né? E ela fica com saudades, e assim, então é um momento que ela assiste e tal, e é legal porque ela assiste todas, ela está por dentro de altas discussões, então um beijo para minha mãe aí, que fique bem, mãe, saudades. Como é que é o nome dela? Minha mãe se chama Cleude. Beijo, Cleude, eu estou pertinho, eu estou em Joanópolis, qualquer coisa a gente se encontra.
Valeu, beijão para vocês. Beijo a todos, uma boa noite. Até mais. Até mais.